Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Então, eu gostaria de novo usar esse espaço e eu queria fazer alguns comentários, enfim, levantar uma discussão em relação a uma série de comparações que têm sido feitas aí nos últimos dias, porque, como eu já tinha até apresentado, ou pelo menos citado esse dado, de uma perspectiva de uma queda de quase 4% do PIB mundial, de mais 5% do PIB brasileiro, ou seja, são dados, né, que são só comparáveis a o que aconteceu na Grande Depressão. Então, ou seja, tanto no Brasil como no mundo, né, a perspectiva de crescimento ela só é comparado a o que o mundo conheceu no período da Grande Depressão, né? Em termos de crescimento, um desemprego altíssimo. Eu queria conversar um pouquinho, até estava fuçando aqui nas minhas anotações de aula, que é uma das partes que eu mais gostava do meu curso de História Econômica, que era falar, explicar um pouco, falar sobre a crise de 29, explicar o que foi a Grande Depressão, e eu me lembro que como o tema é um tema, ele era muito requisitado pelos alunos, né? Para os alunos de economia, eles têm uma fixação muito forte por tudo que está ligado à bolsa de valores e a crise de 29 é a crise emblemática, né, dos mercados financeiros. E aí a consequência dela foi pesadíssima, não só para a economia dos Estados Unidos, como para a economia mundial, né? O que obrigou os países a adotarem medidas que até então não eram medidas completamente incomuns em relação ao que se pensava da forma em que a gestão econômica deveria ser dada por parte dos países. Então, na época, você tinha o pensamento hegemônico, era o pensamento das finanças sadias, e que o Estado tinha que ser o Estado mínimo, enfim. Obviamente, tudo isso, em função da emergência do momento, tudo isso foi quebrado, né? Inclusive, você tem depois a emergência da teoria keynesiana, que vai dar a sustentação teórica, né, para a superação daquele pensamento econômico, e aí você vai ter a maior parte dos países, os países eles passaram a adotar políticas econômicas de corte keynesiano, mas enfim, algo que a gente também pode estar comentando aqui, né? É, é importante a gente antes de falar sobre a crise, a Grande Depressão provavelmente dita, a gente tem que entender um pouquinho como a economia dos Estados Unidos e a economia mundial, elas chegaram, o que levou a Grande Depressão, né? E é interessante a gente voltar um pouquinho, porque é, é, a gente, para falar da Grande Depressão, a gente tem que explicar, a gente não tem como entender a Grande Depressão sem a gente falar sobre o crash da Bolsa. E não tem como a gente falar do crash da Bolsa em 29 sem a gente destacar o que estava acontecendo fundamentalmente na economia americana dos anos 20. Por quê? Porque quando acaba a Primeira Guerra Mundial, qual é das economias mais ricas, né? E os Estados Unidos naquele momento já era uma economia muito importante. Dessas economias, qual foi a economia que ela conseguiu sair em melhor situação, enfim, que foi preservada na Primeira Guerra? A economia norte-americana, porque a estrutura produtiva norte-americana, o PIB potencial dos Estados Unidos não foi alterado, então os Estados Unidos manteve a capacidade de produção. Enfim, a guerra foi na Europa, a guerra não se desenrolou nos Estados Unidos, então os Estados Unidos tinha a, a, a sua indústria preservada, a sua capacidade tecnológica preservada, ou seja, ela emerge mais poderosa e mais importante a economia dos Estados Unidos do que você tinha antes da Primeira Guerra Mundial. Então, o que vai acontecer? Então, a gente tem que lembrar que a gente estava na época do auge do processo de produção fordista, da indústria de massa, isso gerou empregos, gerou aumento do salário, né? Aqui a gente pode ver, ó, se a gente avaliar, a gente pega o PIB
dos Estados Unidos, como eu estou mostrando aqui, você tem, uh, você tem esse PIB a partir de 22, né, você tem só crescimento do PIB dos Estados Unidos, né? Fora alguns momentos aqui, você tem o PIB norte-americano sempre apresentando também taxas de crescimento. A economia norte-americana ela cresceu durante toda a década de 20, e aqui eu até anotei algumas informações. Durante a década de 20, o PIB, durante a década de 20, o PIB dos Estados Unidos ele cresceu 20%. Né? A taxa de desemprego, como a gente vai ver daqui a pouco, você tem uma taxa de desemprego baixíssima durante esse tempo, que estava em média de 5%. Em 1926, a taxa de desemprego dos Estados Unidos ela foi de 1,6%. Então, inclusive, é uma taxa de desemprego baixíssima, mais baixa do que o que é considerado a taxa de pleno emprego, né? O que se considera em macroeconomia como taxa de pleno emprego, que fica por volta aí, obviamente depende de cada país, mas está por volta de 3%. Enfim, é o que se considera um país em pleno emprego. E aqui os Estados Unidos praticamente você estava quase a 0%, né? Isso é um indicador importantíssimo. Aqui você tem outros dados aqui que eu anotei. Você tem a taxa de produção industrial aqui, e aí aqui o dado que eu tenho anotado é o dado do estoque mundial de automóveis. Os Estados Unidos, naquele momento, 78% de todos os automóveis que rodavam no mundo estavam nos Estados Unidos. Né? Então, a economia norte-americana ela estava num ciclo virtuoso, porque você tinha aumento de investimento, aumento de emprego, aumento de gasto, e esse aumento de gasto gera novos investimentos, enfim. Então, você tem um ciclo virtuoso muito importante. Então, você tem uma economia que crescia muito, e, obviamente, e aí, outro detalhe, né? É uma economia que passava por um processo de desenvolvimento tecnológico fortíssimo, ou seja, lá você estava tendo uma efervescência que você tinha novas tecnologias, repito, a indústria de bens de consumo duráveis, novos produtos surgindo, num momento de crescimento, de aumento de renda, então você tinha demanda, você tinha oferta, novas tecnologias surgindo, um processo de destruição criativa, como dizia o Schumpeter, como escreveu o Schumpeter, intenso, né? Então você tinha uma economia com tudo que era de virtuoso você tinha na economia norte-americana naquele momento. E aí, obviamente, a gente olha aqui, de forma geral, você tem um período médio de crescimento da década de 20, obviamente você tem momentos de menor crescimento, mas em média, né, ou seja, no acumulado, né, para ser mais correto, você teve um crescimento bastante razoável na década de 20 nos Estados Unidos. Bom, qual é a consequência disso? A consequência é de que, bom, durante um determinado período de tempo, esse crescimento, ele obviamente é sustentado pelas novas tecnologias, pelo aumento da demanda, né? Só que a gente está falando de bens duráveis, né? Então, chega um momento que há um esgotamento desse consumo, porque quando a gente fala em automóvel e outros bens duráveis, esses bens duram num determinado período de tempo. Você não vai ficar trocando ano a ano, né? Isso significa que, em algum momento, ia haver uma queda, né, nessa demanda. Tem um outro ponto interessante, né, do que acontecia na economia norte-americana naquele momento, é que isso o Beluso num artigo com Luciano Coutinho, uns textos da Unicamp da década de 80, e nesses textos ele analisa o processo de concorrência no capitalismo oligopolista, né, o monopolista, oligopolista, em função das características tecnológicas desses setores. A capacidade de produção ela vem antes da concretização da demanda. Então, naquele processo de crescimento e com muito dinheiro entrando, a lucratividade alta, o que as empresas faziam? Essa capacidade de produção, né, esse aumento da capacidade produtiva, enfim, a gente pode dizer do PIB potencial, né, que é a capacidade produtiva da oferta, um aumento da capacidade produtiva da oferta, ou da capacidade de oferta, isso ocorria antes
da efetivação da demanda. E isso, nesses setores produtivos, isso é necessário por quê? Porque você tem um tempo até essa capacidade produtiva ficar à disposição para que ela pudesse ser utilizada. Então, o horizonte de planejamento é um pouco diferente. Você não pode esperar a demanda, você tem que estar à frente da demanda. Então, quando essa demanda cresce, você tem que ter essa capacidade instalada. Então, você tem também nesse processo um sobreinvestimento da indústria, ou seja, essa indústria ela aumenta bastante a capacidade instalada, esperando a manutenção desse ritmo de crescimento de demanda, né? Só que em algum momento o que acontece? Essa demanda ela não vai continuar naquelas mesmas taxas de crescimento que você tinha antes, mas, né, como as empresas, né, ou seja, ainda se aproveitavam, né, da bonança, ainda você tinha a bonança, ainda tinha um consumo elevado, a questão é que esse consumo ia diminuindo ano a ano. O fato é que, né, com esse excesso, nesse período, dado o período de investimento, de aumento da capacidade instalada, parte desses recursos das empresas, dessa lucratividade, as empresas se destinam aonde? Um outro, uma outra, um outro circuito econômico que crescia muito e até se justificava, né? Você tinha uma base para crescimento que é a bolsa de valores. Então, o que é a bolsa de valores? Ela representa o quê? São as ações das empresas. E essas ações, elas estão obviamente ligadas à capacidade é, é, de, a lucratividade das empresas, a perspectiva, não só a lucratividade presente, mas fundamentalmente a futura. E a perspectiva era excelente, porque você tinha novas tecnologias, novos produtos surgindo, então, ou novos produtos tinham surgido, então você tinha o dinamismo da indústria justificava, o dinamismo da economia norte-americana justificava o que ocorria na Bolsa de Valores. Então, você tem, somente até durante bom, até 1927, alguma coisa nesse sentido, 28, você tinha um processo de crescimento da Bolsa de Valores que estava muito bem calcado no que acontecia no setor produtivo dos Estados Unidos. Repito, mesmo independente do que eu disse, do que eu acabei de falar, isso efetivamente ocorria, em que há ao longo do tempo uma perda do dinamismo da demanda, mas ainda você tinha, né, uma demanda bem razoável, você tinha as empresas ainda apresentando lucros elevados e até segunda ordem elas estavam investindo, e esse investimento, do ponto de vista da Bolsa de Valores, significa uma perspectiva muito boa para o futuro. Então, isso foi alimentando o aumento das ações das empresas, e aí você vê que as empresas que se valorizavam muito eram empresas que tinham capacidade produtiva, tinham marca, né? As empresas da indústria automobilística, então você tinha várias empresas que apresentavam ganhos, e esses ganhos eram justificados. Além disso, as pessoas, enfim, com renda alta, com poupança, já tinham adquirido os bens de consumo duráveis, ou seja, naturalmente, essas pessoas começaram a olhar para o mercado acionário. E aí tinha uma outra característica, né? Ele era muito pouco regulado. Nos Estados Unidos, até o Keynes tem um capítulo sobre isso, na teoria geral. Nos Estados Unidos era muito fácil investir, qualquer um investia. Né? Então isso facilitava muito o americano comum investir. Né? Então até tem uma passagem num livro do Galbraith em que um grande investidor ele vai lá em Wall Street, ele vai engraxar os sapatos, e aí conversando com o engraxate também falando, então, eu também investi, o que o senhor acha do que pode, né, se os ganhos da Bolsa vão continuar? Aí esse grande investidor, né, ele fala, opa, peraí, se até o engraxate está colocando uma quantidade grande de recursos, tem alguma coisa que, enfim,
é, provavelmente está havendo um grande exagero, né? Ou seja, as pessoas pegavam o pouco dinheiro que elas tinham e colocavam o dinheiro na bolsa, né? E aí ele começou a perceber que tinha alguma coisa errada, ou seja, que havia ah, já um certo exagero em relação ao que estava acontecendo na bolsa, né? Mas enfim, isso aí é algo que está no livro também um bom livro do Galbraith, né? Que é 1929, O Crash da Bolsa, né? Um livro que é fácil de ler, enfim. Bom, o fato é que você vai ter, vamos ver se eu tenho aqui, são mais dados, né, mostrando a pujança da economia norte-americana. Aqui, ó, você tem a taxa de desemprego extremamente baixa em 29, você tinha uma taxa de desemprego de 3,2. Aquela que eu falei, né, eu falei 1,6, mas aqui está 1,8, né, por cento. Então você pega 21, você tem uma taxa alta, mas nos anos seguintes você tem uma taxa de desemprego muito baixa, né? E aqui você também, a gente pode ver no gráfico, você durante quase toda a década de 20, a não ser no ano de 21, você tem uma taxa de desemprego muito baixa, tanto que é a chamada década de ouro da economia norte-americana. E, enfim, repito, até esse momento se justificava o que acontecia na bolsa. Acontece que chegou um ponto, né, para resumir, tanto as empresas que já estavam sobreinvestidas, já tinham feito investimentos, esperando esse aumento de demanda, como a demanda, que continuava tendo um aumento de renda, né, você tinha poupança, ao mesmo tempo já tinham quase que satisfeitas em relação à demanda de bens duráveis, ou seja, essas pessoas também passam a canalizar recurso para a bolsa. Então você tem um conjunto de agentes econômicos canalizando o excedente de poupança para a bolsa de valores. Isso, obviamente, vai fazer com que ocorra uma valorização cada vez mais elevada da bolsa de valores nos Estados Unidos. Acontece que, né, a partir desse momento, obviamente, você começa a ter os espertalhões, você começa a ter as pessoas que vão se aproveitar do fato de que você tem muita gente entrando na bolsa com pouca informação, com pouco conhecimento, e para essas pessoas, para se aproveitar, né, do que estava acontecendo aqui, ó, a valorização do índice Dow Jones ao longo dos anos 20. Né? Então você vê claramente, ó, ele está numa pontuação em 1920 de 71, em 28 ele chega a 300. Então você passa a ter uma valorização muito forte. Mas até então, né, até 27, vamos lá, até 28, o que você tinha? Você tinha a valorização das ações, boa parte desse processo de valorização se justificava pela valorização de empresas que tinham patrimônio líquido, enfim, que tinham produtos, que tinham tecnologia. Então, você tinha a estrutura produtiva justificava isso. A partir de um certo momento, como eu estou falando, você vai começar a ter um processo de valorização que ocorre por si só, que começa a se descolar, né, do que acontecia no processo produtivo. E aí eu queria só mostrar até dar uma informação para vocês, né? E aí começou a ter um processo que aí esse processo especulativo se torna cada vez mais forte, porque você começa a ter situações em que você tem a entrada de empresas, e era muito fácil entrar e emitir ações naquele momento, de empresas que você não tinha uma base produtiva, você não tinha uma justificativa para que as ações de determinadas empresas subissem tanto, mas era tanto dinheiro que entrava na bolsa em busca de valorização, porque as empresas já estavam sobreinvestidas, já não tinha mais espaço para aumentar investimento na capacidade produtiva. Lembrando, né, porque também elas começam a perceber que as vendas já não são da mesma forma que eram antes. Então, esse processo, aos poucos, começa a ficar claro. As vendas começam a cair, porque há um nível de satisfação por parte da população durante um bom tempo em relação à demanda de consumo duráveis. E aí, o lucro de boa parte das empresas norte-americanas que investiram, como a gente comentou, que isso faz parte da concorrência capitalista, como o Beluso tinha colocado
Belúcio e Luciano Coutinho, no artigo deles, de que no capitalismo monopolista ou oligopolista do setor de bens duráveis, metal mecânica, ou seja, a capacidade produtiva vem antes da demanda. Então, elas sobreinvestiram. Como a demanda começou, você passou a ter uma queda, né, dessa demanda, que era natural, né, a partir do momento que a população já estava satisfeita em relação ao consumo de bens duráveis, esses recursos vão para a Bolsa. E isso ajuda a valorização. As empresas também, como eu estou falando, em função dessa situação de capacidade ociosa, de sobreinvestimento, mas elas continuavam ainda sendo lucrativas. E essa parte dessa lucratividade começa a vir dos recursos que elas investiam na Bolsa. As pessoas também com nível de poupança elevado, as famílias, começam a colocar dinheiro aonde? Na Bolsa. E aí você tem, e aí você começa, os problemas começam sinais de que uma bolha estava se formando começaram a ocorrer. E começaram a ocorrer por quê? Primeiro, né, você, como eu estava falando, você passa a ter empresas que começam a ter uma valorização na bolsa inexplicável. Simplesmente você colocava uma empresa na bolsa e se valorizava, porque as pessoas queriam, né, as pessoas colocavam dinheiro e buscavam formas até pela ganância, formas de valorizar esse recurso. Então, naquela época começaram a surgir clubes de investimento. Então, o que seriam esses clubes de investimento? Eram empresas que eram formadas, captavam recurso das pessoas, né, e compravam ações. E aí, obviamente, os ganhos das ações eram divididos para as pessoas que faziam parte desses clubes, enfim, dessas organizações. O fato é que essas próprias organizações começaram a emitir elas mesmas essas ações. Então você começou a ter uma situação em que você tinha a ação de uma empresa que não tinha estrutura produtiva nenhuma. O que ela tinha eram ações de outras empresas. É a ação da ação. Então, você começava a ter uma situação em que a ação que era comprada estava cada vez mais distante da atividade produtiva que justificava o valor das ações ou do que estava acontecendo no mercado acionário dos Estados Unidos. Outro fator, né, que é interessante naquela época, e aqui eu tenho um dado, né, que mostra muito bem isso, é a quantidade de pessoas que na época, o que elas faziam? Elas tomavam crédito para comprar ação. Então as pessoas se endividavam para comprar ação. E é interessante porque você tem um crescimento muito forte da taxa de juros dos Estados Unidos. Por quê? Você tem uma procura muito grande por recurso, né? Você vai lá no sistema bancário, você vai procurar recurso para fazer o quê? Você se endivida para comprar ações. Enquanto o valor das ações era alto, o que acontecia? Você conseguia pegar o recurso que você ganhava pela valorização das ações e você pagava o seu banco e ainda tinha lucro. Mas o fato é que boa parte da compra de ações era feita a descoberto. Você se endividava contando com uma valorização das ações e com essa valorização você pagava a sua dívida e tinha um ganho. Mas era um jogo que se tornava cada vez mais perigoso, porque, como eu acabei de falar agora, boa parte das ações que começaram a ser adquiridas eram ações, resultados de empresas que, na verdade, não produziam nada. O que elas tinham eram outras ações. Você tinha ações de especuladores, assim, de gente muito mal intencionada que comprava as ações para valorizar uma empresa, os incautos compravam e essa pessoa se aproveitava para vender as ações dela, porque ela sabia que o que ela estava vendendo era uma empresa que, na realidade, não tinha patrimônio líquido, enfim. Então, você tinha um processo, uma bolha que estava se formando, né? Uma bolha cada vez maior, que provavelmente ela estouraria, mas obviamente naquele momento ninguém percebeu, porque estava todo mundo ganhando, a especulação correndo solta. Repito, na época você não tinha nenhuma regulação,
o ganho comendo solto, como a gente está vendo o índice Dow Jones subindo, mas, repito, você tinha alguns sinais, né, já de risco, como eu acabei de falar. Se você analisasse as ações, as empresas que estavam se valorizando no mercado acionário, você já começava a ter problemas, porque você não conseguia enxergar aonde que estava a atividade produtiva, a riqueza gerada, que justificava o valor daquelas ações. Você já tinha uma taxa de juros alta, né? Uma taxa de juros aqui, eu estou olhando a taxa de juros em 29, a taxa de juros nos Estados Unidos estava em quase 6%. Né? Então você tinha uma taxa de juros elevada que mostrava o quê? Um excesso de busca por endividamento para fazer os investimentos na bolsa. Então, gente se endividando, a gente comprando ações a descoberto, né? O que poderia causar e como a gente sabe, né, como a história mostra, que poderia causar problemas. Só um detalhe aqui, ó, eu tenho um dado, você tem, em 1929, o valor de crédito que foi tomado para investir na bolsa foi de 9 bilhões de crédito, em crédito. Ou seja, se tomou 9 bilhões para se investir na bolsa. Né? Então, ou seja, é gente que tomava dinheiro e tinha como, como seguro nenhum. Ou seja, na verdade, as pessoas tomavam dinheiro, esses 9 bilhões, você não tinha, vamos dizer assim, um calção nenhum. Você tomava esse dinheiro emprestado, mas você não tinha garantia nenhuma. Você não tinha nada que garantisse o pagamento disso. A garantia era a manutenção da valorização das ações. E como a gente está vendo aqui, a gente tem claramente, né, esse processo de forte crescimento do que está acontecendo no mercado acionário norte-americano. Né? Deixa eu tentar passar aqui os slides. Bom, e aí eu tenho um outro dado interessante, né? Você teve ações na época que chegaram a se valorizar 28 mil por cento. Então você não tem nenhuma empresa que vai ter um lucro que justifique uma valorização de 28 mil por cento. Então, claramente o que você tem aí é um processo, é uma bolha monstruosa que se formou, é um processo especulativo muito forte. E o governo, na verdade, não fez nada, não agiu, porque eles consideravam, inclusive até inclusive os economistas da época deixavam claro que o que estava acontecendo eram era um processo natural de uma economia que crescia muito e de que o mercado funcionando sem nenhum tipo de intervenção do governo, o mercado era capaz de precificar corretamente e saber corretamente o que estava acontecendo no mercado financeiro. Então não havia problema nenhum do que estava acontecendo. Aquilo simplesmente mostrava o dinamismo da economia norte-americana. Mas, como a gente sabe, no dia 24 de outubro, uma terça-feira, o mercado desaba. Né? E aí tem algo que eu vi há muito tempo atrás, né? Que o Luiz Nassif, acho que um documentário na TV Cultura, falando da crise de 29, ele usa uma figura que é muito interessante. Ele diz o seguinte, que o que aconteceu na bolsa naquele momento é como os desenhos que você tinha do Tom e Jerry, enfim. E nesses desenhos o que acontece? O personagem está atrás do outro, aí ele vai subindo, subindo, subindo. Quando ele vê, ele passou a escada e continua subindo. Quando ele vê e olha para baixo, ele vê que a escada está lá embaixo e que ele está no céu sem nada que permaneça, que ele fique lá em cima de forma segura. Resultado, ele desaba e se esborracha lá embaixo. E foi o que aconteceu com as ações a partir do dia 24/10/1929. A chamada terça-feira, a terça-feira negra, né? Foi uma terça-feira, porque depois, do dia 29, você tem um outro momento de pânico, né, que na sexta-feira, em que você tem uma queda brutal, né, do valor das ações, né? Aqui a gente já começa a ver que o valor das ações começa a cair. E aqui, ó, e aí fundamentalmente esses processos ocorrem da seguinte forma: em algum momento os agentes
por algum fator, algo que detona um movimento de manada. Do mesmo jeito que todo mundo comprou ação sem muita análise, as pessoas começam a vender, porque as pessoas começam a perceber como o bichinho do desenho começa a perceber, o personagem do desenho, que não tem nada que o segure. Ele não tá. As ações que eles compraram, quando ele vai olhar, não tem nada que justifique o valor daquilo, né? Do valor daquela ação. Né? Então ele percebe que ele não tem nada, ele tem simplesmente papel. Quando as pessoas percebem isso, todo mundo tenta vender ao mesmo tempo. Então, é algum sinal, é algum problema, é alguma notícia, é alguma coisa que vai fazer com que os agentes econômicos eles comecem a perceber que tem alguma coisa equivocada, que existe uma bolha e que é melhor começar a vender. E talvez seja o sinal, como eu falei lá, do livro do Galbraith, quando ele cita aquele todo-poderoso lá de Wall Street que conversando com o Engraxate, e o Engraxate também tinha vários investimentos, tinha feito investimento em bolsa, sem conhecimento nenhum. Então ele começa a sacar, ele percebe que tem alguma coisa muito errada ali. Né? E aí, a partir do momento que as pessoas que estão no mercado percebem isso, você tem uma venda totalmente translocada, é um efeito manada, e todo mundo tenta vender ao mesmo tempo. Então aqui, ó, aqui você tem uma manchete de jornal da época, e aqui está dizendo que você tem uma venda brutal das ações. Aí se todo mundo vende ao mesmo tempo, é a lei da oferta e demanda, o preço vai desabar. Então você vai ter uma queda brutal do valor das ações, né? Nos Estados Unidos, assim, eu tinha anotado alguns dados antes, que eram dados de aula, né? Em que você chegou a ter quedas, né, de valor de ação que valia 100, 200, 300, $1.000, e passou a valer $3, $10, ou seja, você tinha quedas brutais, né, nos valores das ações, né? E aí a gente tem que entender o seguinte, ou seja, qual foi a consequência que os jornais da época, né? Você chegou assim, claro, esse processo que começa no dia 24 de outubro de 29, você tem você tem aumento, enfim, você tem não foi queda todo dia, né? Você teve algumas recuperações, você teve alguns esforços por parte dos investidores, de todos eles conseguirem recursos para comprar ação e tentar valorizar, mas isso não durou muito tempo. Né? De forma geral, o que você tem, como a gente está vendo aqui, é uma queda brutal do valor das ações. Né? Como a gente está vendo aqui. Aqui a gente tem o índice Dow Jones, né? Então você tem de janeiro de 29, né? E aí quando você chega em outubro, ele desaba. Né? E mesmo quando você tem alguma recuperação, você tem uma recuperação num patamar muito baixo. O que a gente tem que entender que isso significa, e aí dentro do que a gente comentou agora, você tinha boa parte da população norte-americana, toda ela com recurso, com poupança, endividada para comprar ação, as ações da bolsa. Você tem as empresas com ações na bolsa. Então, o que acontece? Você tem, se não me engano, 40%, enfim, 50%, 40% dos valores dos recursos que estavam na bolsa viraram pó. Então, você tem um empobrecimento brutal dos ativos, que eram ativos, que inclusive isso faz parte, desde aquela época dos norte-americanos, boa parte da poupança deles, eles colocam na bolsa de valores. Então isso significa que você liquidou boa parte da riqueza que você tinha nos Estados Unidos. E aí a gente começa a imaginar o seguinte, bom, então você tem, as pessoas perdem muita riqueza. Por outro lado, isso vai chegar no setor financeiro, porque o setor financeiro tinha emprestado, como eu falei, só em 29, o setor financeiro emprestou 9 bilhões de dólares. Né? Então, esses 9 bilhões de dólares, com essas perdas, não iam ser pagos. Então, o que acontece? Em função dessas perdas, desse empobrecimento, em função dos ativos que estavam na Bolsa, muita gente, mas muita gente não ia pagar banco. Na época, os Estados Unidos, você tinha milhares de bancos fragilíssimos, bancos pequenos, e aí
qualquer tombo para um banco como esse inviabilizava esse banco. E foi o que aconteceu. Você teve uma falência de 40% a 50% de todo o setor bancário dos Estados Unidos, né? E isso é terrível, por quê? Porque ao mesmo tempo você podia ter pessoas que parte da poupança, parte dos ganhos, estavam nos bancos. Quando um banco desse fale, as pessoas que já tinham perdido boa parte dos recursos da bolsa, elas, no momento que elas precisavam desses recursos que estavam nos bancos, elas também não tinham acesso, porque o banco simplesmente faliu. E faliu por quê? Porque o banco tinha emprestado, o banco não recebe o recurso desses empréstimos, porque as pessoas tomaram dinheiro emprestado para investir na bolsa. Se o banco não recebe dinheiro desses empréstimos, como o banco vai conseguir emprestar os recursos para as pessoas que tinham colocado, tinham deixado sua poupança lá, enfim, seus ganhos lá? Não vão receber também. Essas pessoas que perderam o dinheiro na bolsa, o dinheiro dos bancos, também não têm como pagar a sua dívida. Então você vai ter várias quebras de contrato na economia. Obviamente, você tem esse empobrecimento da economia, vai significar uma queda terrível da demanda. E aí eu volto de novo para uma questão que eu tinha colocado para vocês, que é o seguinte: as empresas dos Estados Unidos elas já estavam com capacidade ociosa. E aí você cai também numa crise brutal de superprodução, porque elas tinham uma capacidade ociosa quando a economia ainda crescia, quando as pessoas ainda tinham recursos, com o crash da bolsa e com toda a liquidação dos ativos, né? Com os ativos viraram pó, né, na bolsa de valores. O que vai acontecer? Essas empresas que também tinham recursos da bolsa de valores, elas também passaram a ter problemas em relação à sobrecapacidade que elas tinham. Ou seja, elas estavam totalmente, como é que eu vou dizer assim, com investimento, com uma capacidade instalada que já era grande no momento em que a economia ainda crescia. Imagina a capacidade ociosa que elas passaram a ter no momento em que a economia passa a sentir os efeitos do crash. Então aí você vai ter as empresas, né, com uma capacidade ociosa tremenda, resultado, elas vão demitir, elas vão mandar embora, muitas vão fechar as portas, né? Então você entra num círculo terrível para a economia norte-americana, né? E por quê? Crise bancária, queda do valor dos ativos, as empresas endividadas, com elevada capacidade ociosa, as pessoas devedoras, com nível de desemprego extremamente elevado, né? Então, você tem, como resultado disso, uma queda brutal do PIB norte-americano. E aí, essas consequências, elas vão afetar a economia mundial por fatores simples. A economia dos Estados Unidos, naquela época, já era a economia mais poderosa do mundo. Boa parte dos investimentos que ocorriam na Europa, dos recursos como é que eu vou dizer, dos recursos que davam liquidez, né, ao sistema financeiro europeu, principalmente o sistema financeiro alemão, vinham dos Estados Unidos. Então, boa parte da demanda da economia europeia, dos recursos que eram utilizados para investimento no setor produtivo europeu mesmo, vinham da economia norte-americana. Parte dos europeus que ainda tinham que tinham poupança estavam também no mercado acionário norte-americano, né? Então, o resultado disso é que, por esse canal, principalmente pelo canal financeiro, pelo fato de que o setor financeiro norte-americano era fundamental para a manutenção da liquidez na Europa, a partir do momento em que o setor norte-americano você tem sofre as consequências do crash e passa também a não ter recursos, a liquidez também nos Estados Unidos deixa de existir, essa falta de liquidez vai, obviamente, impactar na Europa e vai levar a Europa também a sofrer as consequências
do crash que você teve na Bolsa de Nova York. Europa essa que estava se reconstruindo dos efeitos da Primeira Guerra Mundial. Então, a Europa estava também num processo de reconstrução e ela, obviamente, vai sentir as consequências desse processo. Então, esse processo que a gente está vendo aqui vai levar a uma queda brutal da atividade econômica, não só nos Estados Unidos, como no mundo. Inclusive, aqui em países como o Brasil, que é um país que tinha uma estrutura produtiva muito pobre, uma estrutura produtiva precária, porque a gente tinha ainda, você tinha um processo de industrialização já, né? Mas a principal atividade econômica no Brasil era claramente o café, uma parte dos recursos vinha do café. A indústria começava a se desenvolver, né? Mas a riqueza, a principal fonte de riqueza da economia brasileira era do café, e o principal mercado para o qual ia o café brasileiro era o mercado norte-americano. Então, obviamente, quando o mercado norte-americano enfrenta esses problemas, a gente também enfrenta esses problemas, e também a gente tinha um outro problema, né? Que era o fato de que a gente tinha uma produção de café, já naquele momento, acima da capacidade do mundo de absorver o nosso café. Então a gente também tinha esse problema de ter uma superprodução de café. E a gente vai sofrer muito com isso, né? Que vai obrigar, inclusive, o governo a tomar uma medida drástica de comprar o café e queimar esse excedente, o que, inclusive, vai ser um grande acerto, porque vai ser uma política que vai ajudar na manutenção da renda interna aqui no Brasil, né? O que possibilitou, como a gente bem sabe, né? Isso está nos textos do Celso Furtado, na formação econômica, do Brasil. No livro do Celso Furtado, ele mostra que essa política foi extremamente acertada, porque ela possibilitou que os efeitos da Grande Depressão, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, fossem minimizados no Brasil e a gente conseguisse se recuperar antes do que a Europa e os Estados Unidos. Bom, aqui a gente tem, né, isso aqui são algumas fotos, né, da crise humana que você tem nos Estados Unidos e na Europa, né, um desemprego gigantesco. Aqui eu tenho alguns dados, né, que mostram um nível de queda, né, da atividade econômica dos Estados Unidos. Aqui são só algumas fotos, né? Aqui a gente está vendo o seguinte, né? Mas antes eu vou só citar algumas coisas, ó. Em 29, a taxa de desemprego na economia norte-americana é 3,2. Depois eu até tenho algum gráfico para mostrar isso. Em 34, em 33, a taxa de desemprego, que era 3,2, como a gente viu, chegou a ser um ano em 26, ela chegou a ser de 1,6, né? Ela vai a 25%. O investimento produtivo que tinha uma taxa em 29 de 40%, o investimento produtivo em 34, em 33 ele chega a 5,3%. Os juros, que chegou a 5,9%, em 34 está em 1%. Ou seja, os juros baixos significa que ninguém estava tomando dinheiro emprestado, né? A economia norte-americana, em função dessa queda da atividade econômica, ela entra numa espiral deflacionária, porque como ninguém comprava, havia excesso de produto. Você tem em 30 uma deflação de -2, em 31 de -10, em 32 de -9, em 33 de -2, em 34 de -7. Ou seja, você tem uma queda brutal da atividade econômica nos Estados Unidos, e aí os dados são mais, normalmente os dados que a gente tem mais confiáveis são da economia norte-americana, né? Então, e aí se você imaginar o impacto disso na economia mundial, isso é muito forte, porque isso dá uma dimensão do que estava acontecendo na economia mundial no mundo. E aqui você tem, claramente, você tem um nível de desemprego, repito, em 33 chegou a 25% da população economicamente ativa estava desempregada nos Estados Unidos, né? Então você tem um nível terrível. Aqui são filas, né, de norte-americanos, são filas de alimentos que eram aqui, enfim, ou de alimentos ou de gente que procurava um emprego de um dia.
Então você tinha o desemprego era tal que as pessoas se sujeitavam a trabalhar por um dia por um prato de comida ou algo do gênero. Então as consequências do crash de 29 para a economia real, elas foram terríveis para a vida das pessoas, né? Em função da crise das empresas, da crise bancária, do endividamento que explodiu, do empobrecimento terrível em função do fato de que os ativos dos norte-americanos viraram pó. Aqui, ó, aqui tem alguns dados mostrando é, aqui o PIB, né, que a gente comentou um pouquinho. Aqui você tem o PIB dos Estados Unidos em queda. Então você pega um PIB que em 23 esse PIB ele foi de 85 bilhões de dólares, né? Em 29 ele estava em 104 bilhões de dólares, em 33 ele está em 57. Então, o PIB norte-americano ele perdeu quase metade do valor. Né? E aqui você tem no gráfico, ó, você tem essas mesmas informações no gráfico. O PIB norte-americano, a partir de 29, ele desaba. Então, isso comprova os dados que a gente acabou de conversar em relação ao desemprego, à deflação. Então, tudo isso se resume no que a gente está vendo aqui no PIB. Aqui você tem esse dado de que você teve uma queda acumulada do PIB entre 29 e 33, num período curto de tempo, teve uma queda de 45% do PIB, da riqueza dos Estados Unidos. Então, isso a gente vê a dimensão da Grande Depressão. Né? E aí, quando, em função da crise, que provavelmente o mundo vai enfrentar, obviamente, outra coisa que a gente vai comentar, que o mundo vai enfrentar em função do que está ocorrendo agora, nas consequências da pandemia, né? E aí eles comparam, ó, você tem dados tão ruins, né? Esses dados se comparam só à Grande Depressão, né? Então a gente tem uma noção do que foi a Grande Depressão para a economia mundial. Porque aqui a gente usa como o exemplo dos Estados Unidos, mas isso é algo que a economia mundial, em menor ou maior proporção do que aconteceu na economia americana, ela também sofre as consequências de todo esse processo, né? E aqui você também tem a variação do PIB, e aí você vê, ó, o PIB altamente negativo, você tem aqui uma queda de 23%, de 16%, de 11%. Então, são quedas brutais em relação à atividade econômica, né? Aqui você tem o nível de desemprego, foi os dados que eu falei. Ó, você tinha uma economia em pleno emprego, como a gente já comentou. Essa economia de pleno emprego, 10 anos depois, ela vai ter um desemprego em 33 de praticamente 25%. Né, da população norte-americana estava desempregada. Aqui tem esse desenho mostra muito bem, né? Em vermelho você tem a população desempregada e aqui você tem a população empregada. Então você tem uma percentagem muito grande de desempregados e se você pensar e multiplicar a quantidade de famílias que estão envolvidas, que aqui você está falando de repente naquela época você tinha, era uma família patriarcal, era o marido que trabalhava, né? Então você imagina a quantidade de pessoas que dependiam desses caras aqui, que também vão ficar numa situação completamente precária em função do que estava acontecendo. E toda essa precariedade a gente consegue, a gente observa naquelas fotos, né, da época que eu mostrei para vocês. E aqui tem um dado que é interessante, que eu peguei num site, que é o site Seu Dinheiro. Inclusive, a maior parte desses gráficos eu peguei lá. Ele tem um dado interessante, né? E aí mostra um pouquinho das consequências, né, da atividade produtiva e algo que a gente também, inclusive, se fala muito disso, né, o quanto a indústria cultural ela está sofrendo em função dessa crise. Então ele fala, ele coloca um dado interessante que são os gastos em nova sala de cinema nos Estados Unidos. Em 29 se gastou 163,6 milhões em novas salas. Em 30, né, já com os efeitos da crise do crash, esses gastos caem para
97,6 milhões, em 31, 45 milhões, em 32, 17,5 e em 33, 13,5. Então, claro, num momento de depressão, esses não são os principais investimentos, né? Mas isso é interessante porque mostra, né, o quanto essa sociedade se empobreceu quando você olha esses valores aqui. Porque a indústria do entretenimento, ainda mais na economia dos Estados Unidos, sempre foi importante. Então, essa indústria do entretenimento chegou a investir 163 bilhões, 4 anos depois ela estava investindo 13,5 bilhões. Então, isso mostra o tamanho do empobrecimento. Um dado interessante agora que a gente vai discutir é o seguinte, né? Como essas economias reagiram a essa situação? De início, as principais economias do mundo, elas seguiram a cartilha da época, de que o mercado se ajustaria, que a gente não tinha que fazer nada, tinha que se preocupar em manter o déficit público baixo, a inflação baixa, mas inflação baixa, se a gente estava vendo, estava tendo deflação, as coisas não se encaixavam, tinha alguma coisa muito errada nas ideias econômicas que naquela época elas dominavam o debate, né? Então, naquela época, usando um termo que a gente usa, que se usa muito hoje, era fundamental pensar fora da caixinha. O Brasil pensou fora da caixinha com Vargas quando ele compra o excedente de café e queima o café e queima, ele emite moeda para queimar o café e gerar renda para o principal setor da economia. E gerando renda para o principal setor da economia, ele mantém a economia brasileira funcionando com nível de renda que permitisse que a economia sentisse menos os efeitos da Grande Depressão. Num primeiro momento, somente na Europa, vários países adotaram o que se colocava na época. E isso aumentou muito mais a crise na Bolsa. A crise, desculpa, nas economias dos países europeus. Nos Estados Unidos, que é o caso emblemático, no início, o presidente era o Herbert Hoover, né? O Hoover, ele toma a decisão de manter o que os economistas da época diziam. Enfim, fora Keynes e outros economistas, se diziam que era para se manter a política da forma que se mantinha, se preocupar com o déficit, manter a quantidade de moeda de acordo com. Na época tinha o padrão ouro, né? Manter a quantidade de moeda de acordo com a quantidade de ouro que você tinha acumulado nos seus bancos centrais. Ou seja, o que naquele contexto, né, estava totalmente fora do que seria necessário a ser adotado, mas o conhecimento econômico na época se dizia que era essa forma, era essa forma correta de se gerir a economia. O próprio tem um texto, tem um livro que é muito comentado, um livro do Friedman, uma outra economista, historiadora econômica, que eu não me lembro o nome, em que o Friedman coloca que os principais causadores da Grande Depressão nos Estados Unidos foi o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos. O Fed, na época, em vez de aumentar a quantidade de moeda na economia, ele diminui a quantidade de moeda na economia. E, segundo o Friedman, esse foi um dos fatores que levaram a economia norte-americana à Grande Depressão, né? Claro que não foi só a política do Fed, mas a política do Fed ela explica muito os resultados negativos que a economia, no caso, a economia norte-americana, ela apresenta nos anos seguintes, que é a Grande Depressão. Porque naquele momento, o que você tinha que ter feito, o que ficou claro depois, que o próprio Friedman coloca, era que você tinha que aumentar os meios de pagamento, você tinha que aumentar a liquidez da economia, você tinha que fazer com que os bancos tivessem recurso para manter, para que eles tivessem a liquidez demandada pelas pessoas. Isso era diminuir muito, né, os efeitos do crash na bolsa de valores, né, ia diminuir muito a inadimplência, mas não foi o que ocorreu. Essa política a política norte-americana em relação a como tratar essa questão, ela vai mudar. Então aqui ainda você tem ainda os valores aqui, os valores de baixo, de desemprego alto aqui, ó, se vocês verem, ó, isso aqui é o período da Grande Depressão. Ó,
partir de 30, o nível de desemprego continua muito alto. E a gente só vai ver aqui, né, que a partir da Segunda Guerra Mundial é que você começa a ter na economia dos Estados Unidos uma diminuição da taxa de desemprego. Mas eu acho que o que é importante aqui é destacar um pouquinho, até em função do momento que a gente está passando em função da pandemia, né, ou vai passar, do ponto de vista da economia, é o seguinte: nos Estados Unidos, como vocês devem saber, você tem a eleição do Roosevelt nos Estados Unidos, né? E o Roosevelt ele vai ter uma política que foi conhecida como New Deal, né? E o New Deal foi uma política que, vamos dizer assim, keynesiana no sentido de que o governo ia ter uma participação fundamental na recuperação da economia norte-americana, fazendo o quê? Intervindo no sistema econômico. Intervindo de que forma? O governo passa a ter uma política muito forte de investimentos em infraestrutura, e aí é o que depois o Keynes vai chamar, né, do multiplicador keynesiano. Você tinha uma capacidade ociosa tremenda. Quando o governo começa naquele momento que ninguém no setor privado tinha condições de efetuar gastos, ele começa a gastar, você passa a ter o multiplicador bancário agindo, desculpa, o multiplicador fiscal agindo, e agindo com uma capacidade de multiplicação grande pelo nível de capacidade ociosa que você tinha na economia. Então, investindo em infraestrutura, você vai fazer investimentos em setores que têm importantes cadeias produtivas, que vão gerar demanda em cadeias, em várias atividades econômicas da economia norte-americana. Isso vai gerar emprego, vai gerar renda e vai possibilitando uma recuperação da economia norte-americana. Você tem uma política também, houve uma política que inclusive se comenta muito disso agora, principalmente no caso das empresas aéreas, que são as empresas que mais têm sofrido nesse momento, que é uma política de você possibilitar a cartelização, a oligopolização, aumentar a oligopolização do setor, porque você faz com isso, você fortalece as empresas, né? O momento não é de concorrência, as empresas elas estão empobrecidas. A concorrência agora não é o principal é fazer com que as empresas voltem a ter uma margem de lucro, ou seja, uma empresa só, né, duas empresas só no setor de avião, é muito mais fácil você ter uma empresa só e você encher um avião com um valor de passagem razoável, que vai permitir que essas empresas voltem a se capitalizar, porque agora não é a questão de mercado, de aumentar a concorrência, não. A questão é de fortalecer as empresas, possibilitar que essas empresas possam se reconstruir em função de um problema que foi causado não por incompetência na gestão das empresas, no caso agora, em função de uma pandemia, e naquela época, em função da Grande Depressão, em função talvez de outros equívocos, enfim, talvez as empresas, até como a gente comentou, elas podem até ter se equivocado em determinadas políticas, mas você tem que recuperar as empresas, porque só assim você recupera os empregos e você recupera a criação de renda na economia, né, e etc. E foi o que o Roosevelt fez. Sem mercado, possibilitar a oligopolização, tornar as empresas mais fortes e mais lucrativas para que elas pudessem recuperar. O governo Roosevelt passou a intervir nos preços agrícolas, né? Como você tinha queda brutal dos preços agrícolas, política de sustentação de preço para aumentar a renda na agricultura, né? E aí recuperar a atividade agrícola com uma maior rentabilidade. Tem um livro, um filme do John Ford, né? Que é um filme de 40, enfim, é um filme muito antigo que se chama As Vinhas da Ira, é baseada num livro e mostra os agricultores empobrecidos lá nos Estados Unidos migrando para outros lugares em busca do quê? De alguma atividade que possibilitasse a eles alguma dignidade, que eles pudessem alimentar suas famílias. Então mostra famílias em comboio indo para outras regiões atrás de emprego, né? Então o Roosevelt, com o New Deal, vai também intervir nos preços agrícolas, né? Outra coisa que foi feita que eu acho que é muito importante no debate atual, que ocorreu nos Estados Unidos, que na época você não tinha, que foi feito nos Estados Unidos, é você fortalecer, né? Você fortalecer o sistema de bem-estar social. Porque, independentemente do que você faça,
a recuperação da economia, né, e a geração de empregos talvez não venham na velocidade necessária. Não é? E a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Então é fundamental, como foi feito naquela época, você fortalecer a política social com políticas de renda mínima, né? Uma renda que possa dar dignidade às pessoas, que elas possam alimentar suas famílias, que elas possam, nesse momento de dificuldade, momentos de extrema vulnerabilidade, que essas famílias possam dar um alimento, enfim, elas possam conseguir passar por essa situação difícil que o Brasil e o mundo vive, né? Então, nesse caso, é fortalecer Bolsa Família, é fortalecer essas medidas, né? Na época, o que foi feito? Você teve essas políticas, como a gente falou, de obra pública, de investimento em infraestrutura, que criou emprego. Foi criada toda uma legislação trabalhista de proteção ao trabalho, de proteção aos trabalhadores, né? De proteção a salário, de você ter algum tipo de previdência social. Então, você teve toda uma legislação, salário mínimo, você teve toda uma legislação para proteger o trabalhador. É fundamental você proteger os trabalhadores, ou seja, a economia existe para servir as pessoas. Sem pessoas não existe economia. Né? Então, o New Deal foi importante por isso também. Né? Você também tem toda uma política de bem-estar social que é construída, que é instituída nos Estados Unidos, que isso vai ajudar na recuperação. Agora, né? E outra coisa que é clara, né? Nesses momentos, o papel do Estado é fundamental. Né? Sem Estado você não tem recuperação. O Estado, no momento de incerteza, no momento de crise, ele é um jogador fundamental nesse processo. É ele que é o elemento, primordial para tirar as economias da crise. Né? Mas no caso aqui, a gente tem de colocar uma outra situação. E, obviamente, não é uma recomendação, mas isso é só um dado para mostrar o quanto é importante a geração de demanda. E aí, como a gente está falando especificamente nos Estados Unidos, que quando estoura a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos também é o principal, ele é favorecido porque ele tem a estrutura produtiva dele intacta, a guerra não é em solo norte-americano, é em solo europeu, e os Estados Unidos vai conseguir reativar a indústria vendendo para os países que estão em guerra. Agora, o fato aqui é o seguinte, quanto é importante você ter políticas de demanda consistentes para possibilitar a recuperação da economia. E no final, do ponto de vista da economia norte-americana, a Segunda Guerra foi uma política de demanda brutal, porque aumentou a demanda da economia. E fez com que a economia norte-americana conseguisse utilizar a capacidade ociosa que ela tem. No nosso caso, no caso atual, a gente não está numa guerra. O que a gente precisa é de políticas consistentes de demanda. A gente precisa reconverter a nossa indústria para produzir os bens que se precisa hoje para achatar a tal da curva da pandemia, né? Porque aí você vai conseguir produzir mais, você vai ter mais leitos de UTI, porque você vai produzir os equipamentos. Então, a ideia era você utilizar a capacidade ociosa da nossa indústria, converter a capacidade ociosa da nossa indústria para atender essa demanda. Né? Então, você não precisa de uma guerra, o que você precisa é utilizar os seus recursos escassos da melhor forma possível para gerar uma demanda e essa demanda possibilite, né, uma recuperação, né, da atividade econômica, porque a oferta existe, a oferta está aí. A oferta está aí. Agora, outro aspecto fundamental, né? A gente precisa ter mão de obra, a gente não pode deixar as pessoas morrerem. Então, é fundamental a gente manter uma política sanitária consistente para que a gente consiga administrar essa questão da contaminação e, mesmo assim, fazer com que a economia volte a funcionar. Então, mas voltando aqui em relação à análise da Grande Depressão, o que a gente teve foi políticas consistentes por parte do governo federal, a partir do New Deal, né, e essas políticas, e o New Deal foi importante para mostrar a importância do Estado em procurar melhorar a atividade econômica via geração de demanda com investimentos em infraestrutura, via políticas sociais para fazer com que as pessoas mais vulneráveis consigam passar por essas dificuldades, né,
sofrendo o menos possível, e no nosso caso, para que as pessoas possam ter dignidade para se protegerem da contaminação e mesmo assim conseguirem se manter nas atuais dificuldades que a gente vive, né? Então, o que eu sempre coloco para os meus alunos, aqui tem alguns dados, né? A gente vê que o PIB sobe, né? E aí, como eu já expliquei, né? Você tem parte das políticas do New Deal, mas muito também dos efeitos positivos da Segunda Guerra Mundial. E aqui você tem a queda do desemprego, né? Mas a ideia aqui da gente estar conversando sobre isso é a ideia de que a história ela é importante. Claro que as economias são muito diferentes, você teve alguma dificuldade agora, algo também tem que ser dito, a economia norte-americana já era complexa naquele momento, a economia americana ela já tinha, era dentro do momento, era uma economia em que, do ponto de vista tecnológico, era a economia mais dinâmica, a economia mais em que você tinha um dinamismo extremamente elevado, tanto que, enfim, boa parte das inovações dos novos produtos surgem ali. Então, era uma economia complexa. Agora, né, são os inimigos, né, as causas são diferentes. Agora, o que você tem é as consequências econômicas do ponto de vista de queda de demanda, uma capacidade ociosa tremenda que passa a surgir, uma paralisação da atividade econômica, desemprego alto. Então, essa situação se coloca hoje, né? E é importante entender como em outros momentos a economia, principalmente via políticas públicas, como elas foram importantes para que essas economias se recuperassem, né? Então, a gente vai sempre, quando puder, tentar usar a história, né, para ajudar a gente a pensar sobre as questões atuais. Enfim, espero que vocês, para quem teve paciência de assistir até agora, né, eu acabei falando mais do que eu imaginei que fosse falar. Espero que vocês tenham gostado e, enfim, quem sabe até um próximo vídeo. Valeu!